hoje, né, para falar um pouquinho para a gente a respeito das embalagens metálicas. Então, aproveitem muito a oportunidade. E só para a gente conseguir gerenciar bem, a gente dá a palavra para o Ronaldo e aí ele vai expor aquilo que ele entende, né, que é pertinente, interessante. E aí, no final, a gente abre para perguntas, combinado? E aí a gente faz aquele esquema, né, de ou levantar a mão ou escrever no chat, mas a gente vai conversando sem problemas, tá? Então, Ronaldo, passo a palavra para você, seja muito bem-vindo, te agradeço de antemão a participação, né? É muito legal aqui termos pessoas com experiência de mercado, atuações diversas para falar um pouquinho para eles, passar essa experiência, tá certo? Ok, Olga. Obrigado eu pela oportunidade. Eu acho que é sempre legal a gente poder passar uma experiência para quem está começando, como eu já comecei um dia, como todos nós começamos. Tá? Não é o meu cotidiano fazer isso, então eu peço até um pouquinho de desculpa antecipada aí se tiver alguma falha, mas vou tentar colaborar com todos. Tá? Vamos começar falando um pouquinho, né, do meu histórico, antes de entrar no assunto mesmo, embalagem metálica. Tá? Eu sou bacharel em Química, tá? Formado pela FAUP, Faculdade de Humanidades Pedro II, há bastante tempo. Tá? E comecei a minha carreira profissional numa empresa de Duque de Caxias, chamada Cauri Sigma, onde eu trabalhei por 10 anos. Tá? Como qualquer ciclo de quem está começando, nessa empresa eu fui estagiário, nessa empresa eu trabalhei no controle de qualidade, nessa empresa cheguei até pesquisa e desenvolvimento, formulação de produtos. Certo? Essa última etapa, né, dentro da Cauri me deu a oportunidade de conhecer clientes fora, porque como eu trabalhava em formulação, nós desenvolvíamos um produto, tá? E por se tratar de uma empresa média para pequena, tudo era muito restrito. Então, nós desenvolvíamos o produto e nós mesmos, dos químicos, íamos no cliente fazer o teste. Quando dava errado, voltávamos fazer da empresa, fazíamos a correção e assim quantas vezes fosse necessário até o produto estar aprovado. Tá? Como a maioria dos vernizes que a gente desenvolvia era para contato com o alimento, tinha toda uma precaução dentro desse desenvolvimento. Essas minhas idas e vindas, tá, fora nos clientes, acabou me dando uma visibilidade legal no mercado. Então, 10 anos depois, exatamente em 1988, eu fui convidado por Tintas Coral, tá, para trabalhar nessa empresa. Nessa época, a Coral pertencia ao grupo Bungborn, grupo Bung hoje, que é um grupo argentino. Tá? E era uma exigência, tá, do perfil do cargo que fosse químico, tá? Tivesse alguma experiência, mas que fosse químico. E, naturalmente, sair de uma pequena, média empresa para uma multinacional foi uma tarefa muito difícil para escolher, não. Tá? Nessa empresa, eu já estou há mais de 30 anos. Tá? Eu sempre brinco que eu já mudei de empresa 3 vezes sem nunca ter saído do lugar. Porque em 1997, ou por volta de 1997, o Grupo Bung vendeu essa parte da Tintas Coral para o grupo ICI, uma multinacional inglesa, tá? Onde fiquei por 10 anos nesse grupo. Tá? E em 2007, tá? O grupo ICI vendeu o negócio para a AkzoNobel, tá? Que é uma empresa holandesa onde eu estou até hoje. Tá? Esse ramo de revestimento metálico, embalagem metálica, revestimento para embalagem metálica, tá? Os 4 fornecedores dos vernizes, que nós vamos falar daqui a pouco, todos internacionais, todos. Tá? Nós temos a Sherwin-Williams, que é uma empresa americana, nós temos a PPG, que é um outro grupo americano, nós temos a AkzoNobel, que é um grupo holandês, e nós temos o grupo Actega, que pertence ao grupo alemão Altana. Tá? Então, assim é feita a divisão de fornecimento desse produto. Não temos empresas nacionais, todas que tinham foram adquiridas. Tá? Agora, falando um pouquinho da lata, tá? Da embalagem metálica, eu separei algumas coisas aqui para a gente. Tá?
A embalagem é uma embalagem naturalmente de aço, pode ser folhas cromadas ou folhas estanhadas. Tá? Existem dois tipos de embalagem. Tá? O tipo de embalagem que vai designar que tipo de produto eu vou usar. Tá? Então, existe a embalagem de aço de 2 peças, existe a embalagem de aço de 3 peças, e por segmento, existe a embalagem de aço direcionada para alimentos e a embalagem de aço direcionada para químicos. Tá? Então, esse mercado hoje é um mercado que está, infelizmente, tá em decadência, porque muitas embalagens estão migrando para plástico. Então, nós tínhamos um mercado há 10, 15 anos atrás de 10, 12 milhões de litros mês. Hoje nós temos um mercado de 3 milhões de litros. Tá? Isso falando de aço. Tá? Alumínio é uma outra coisa que a gente vai falar à parte. Tá? Na embalagem de aço, existem 2 tipos de embalagem, principalmente no segmento alimento. Eu trouxe alguma coisa aqui para mostrar para vocês. A lata de 3 peças, tá? Ela é composta de corpo, tampa e fundo. Tá? Essa embalagem ela precisa de produtos para revestimentos que tenham uma boa propriedade química, porque ela não vai sofrer nenhuma estampagem da lata, tá? Como de 2 peças que nós vamos mostrar. Então, aqui nessa lata nós temos o revestimento interno do corpo, que nós chamamos a parte do corpo, o revestimento interno e externo da tampa, o revestimento interno e externo do fundo e a parte decorativa da lata. Essa seria basicamente uma lata de 3 peças. Tá? E temos também a lata de 2 peças, tá? Que ela só é composta do corpo e da tampa. Então, essa lata, além dela ter revestimento, que tem que ter grandes propriedades químicas, tá? Porque tanto na de 3 peças como na de 2 peças, a maioria dos alimentos são cozidos dentro da embalagem. Tá? Só que essa lata ainda sofre um esforço físico muito grande. Tá? Então, além do revestimento interno ter boas propriedades químicas, temos que ter boas propriedades físicas pela agressividade, tá? Que essa lata sofre. Então, nós temos as latas de 2 peças e a lata de 3 peças. Tá? Outro mercado muito interessante também são o mercado de tampa, tá? Que são tampas de palmito, ou tampa de azeitona, ou qualquer tampa que seja conjugado com vidro. Tá? Esse é um outro tipo de verniz. Falando um pouquinho das propriedades do verniz. 90%, tá, do revestimento interno, tanto de 2 peças como 3 peças, tá, como produtos químicos, como alimentos, são vernizes epóxi. Dependendo, tá, da embalagem final do produto a ser envasado, ele é combinado com uma resina fenólica, quando ele pede uma resistência química, uma resistência física muito boa. Tá? Quando se trata de 2 peças, normalmente tintas ou outros produtos, a resina epóxi já é combinada com uma resina ureia, ou ureia formaldeído, ureia melamina, tá? Que ela precisa de uma resistência química muito forte, mas não tem uma exigência física muito, muito alta. Tá? E essa resina, normalmente, elas têm uma dureza muito boa, então elas ficam quebradiças e, por isso, não suportam muito tipo de estampagem. Tá? Nós temos um outro tipo de embalagem que está muito em alta agora, que são as latas de aerosol. É uma coisa que está crescendo muito. Era um mercado muito argentino e hoje está vindo para o Brasil com toda a força. É uma coisa também que... Tá? Mas é considerado produto químico, é uma embalagem internamente com verniz epóxi ureia, que depende muito, como ela é um aerosol, mas ela tem tampa, corpo e fundo. Então, ela depende muito mais de resistência química do que resistência física. Tá? Quando a gente passa para o lado externo, tá, do verniz, também dependendo da agressividade do processamento do produto, você começa a trabalhar com vários tipos de resina. Tá? Então, a parte interna é muito focada. Existem praticamente 2 tipos, os epóxis e os organozóis, e combinados com outros tipos de resina. Quando você passa para o lado externo, você já começa a trabalhar com resinas, vernizes alquídicos, que não dependem de muita resistência química, talvez seja o mais fraco de todos. Tá? Vernizes acrílicos, vernizes poliésteres e éster de epóxi, que são vernizes que nós chamamos de primeira linha,
que eles sim têm que ter uma resistência química muito boa, porque eles são processados junto com o alimento, tá? Então, eles têm de... Primeira coisa, que a maior resistência que tem que ter no processamento, porque normalmente o processamento é a quente, é resistência a amarelamento, tá? Se o verniz não for um verniz de primeira linha, como nós chamamos, com certeza ele vai amarelar, tá? A lata, o início da embalagem de lata, da embalagem metálica, ela vem na bobina de aço, tá? Que por muito tempo só era utilizada a CSN, tá? E por falhas de fornecimento, mesmo sendo um monopólio, hoje muita gente importa, tá? Esse substrato. Então ela chega em bobina, essa bobina ela é cortada em fardos, tá? De acordo com a embalagem, ela tem tamanhos diferentes, tá? Quem define isso realmente é a embalagem final, tá? Então, nessa a gente chama de folhas fromadas ou folhas estanhadas. Essa folha ela é invernizada normalmente, primeiro, o lado interno, que é o lado que sofre a maior temperatura, tá? Por quê? Isso tem a mesma explicação. Porque o lado externo vai ser a parte decorada. Então, se você levar essa parte decorada a elevadas temperaturas, você vai sofrer amarelamento do branco e vai perder a tonalidade inicial de todas as cores. Isso vai criar um problema, tá? Esses vernizes normalmente são curados à estufa, tá? Normalmente não, todos, tá? Todos os vernizes são curados à estufa, são fornos, tá? A gás, tá? Que variam de temperatura de 140 a 150 graus quando você fala do verniz externo, e normalmente 210 graus quando você fala de verniz interno, tá? A mais nova tecnologia que existe para a cura desse verniz, que é a secagem, tá? São as curas UVs, tá? Que está sendo muito utilizada agora, mas nós não temos ainda tecnologia para a parte interna, então está muito condicionada à parte externa. A vantagem da cura UV é que uma estufa a gás, tá? Que é a fogo, ela tem em torno de 30 a 40 metros, tá? E demora de 20 a 30 minutos o percurso e a cura total do produto. E a cura UV, tá? Que é feita naturalmente através de lâmpadas de ultravioleta, demora 30 segundos e ocupa um espaço de 1,5 metro, tá? Mas essa tecnologia ainda não pode ser usada para o lado interno, então, infelizmente, vamos continuar com as nossas estufas de 30, 40 metros, tá? O de aço, dependendo do tipo de alumínio do alimento e dependendo do tipo de solda que vai sofrer, as folhas podem ser cromadas ou podem ser estanhadas. O que difere é o tipo de solda. Folha cromada recebe um tipo, não recebe solda, recebe só uma grafagem, que é uma união do aço. E a folha estanhada, ela recebe o que tem de tecnologia melhor, que são eletrosoldadas, tá? O corpo é eletrosoldado. Aqui tem um exemplo de uma solda, tá? Então, a folha estanhada permite essa soldagem. Um outro segmento interessante, que não é muito grande, mas também usa verniz, não internamente, mas só externamente, é o segmento de pilha, tá? Algumas pilhas são já adesivadas, mas a maioria das pilhas ainda usam verniz, praticamente verniz externo, tá? E um outro mercado que está crescendo muito é o mercado de latas decoradas, tá? Hoje, você, quando vai numa loja de departamento, você já consegue para relógio em lata, meia em lata, lingerie em lata e brinquedo em lata. Isso é um mercado muito interessante, tá? Que é uma maneira de retomar o mercado, porque nós estamos perdendo sensivelmente, tá, a produção para a linha de plástico. Por mais que tenha o combate ao meio ambiente, eles tomaram praticamente esse mercado, tá? Falando um pouquinho do Rio de Janeiro agora, tá? Nós temos uma concentração de empresas ainda na região de Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, tá? Por motivo lógico que a Siderúrgica Nacional fica lá, então você acaba tendo um frete mais barato pela logística, né? As fábricas de pescado,
que nós tínhamos no Rio de Janeiro, eu cheguei a trabalhar com 12 fábricas de pescado, aqui só no lado de Niterói. Infelizmente, também o Rio de Janeiro hoje não tem nenhuma fábrica mais de pescado, porque nós não temos mais sardinha na Baía de Guanabara, e começou a ter uma pesca em Itaguaí. Agora, por incrível que pareça, nós não temos mais sardinha no Brasil. Tá? 90% das sardinhas que são enlatadas e envasadas hoje, tá? São importadas principalmente do Marrocos. Tá? Infelizmente, falando ainda um pouco do Rio de Janeiro, as grandes empresas, tá, de fabricação de vernizes e esmalte, ou tintas para decoração, como a gente chama, estão localizadas em São Paulo. Né? É uma perda muito grande para o nosso estado. Tá? Então, essa é uma visão do aço, tá? Que eu continuo falando, perdeu muito para o plástico. Nós tínhamos um mercado de 10 milhões de latas, de litros, e hoje temos aí 2,5 milhões, talvez não chegue mais a 3, infelizmente. E se vocês prestarem atenção no mercado, uma tradição muito grande, que era a lata de extrato de tomate elefante, você já consegue usar também em embalagem plástica hoje, e é uma perda muito grande. Então, de aço é mais ou menos isso. Depois, qualquer dúvida, eu posso responder para vocês o que eu souber. Agora, ao contrário do aço, tá, veio o mercado de alumínio. Na década de 90, exatamente no finalzinho de 80, eu participei da inauguração da primeira fábrica de lata de alumínio, em 1989, em Pouso Alegre. A segunda veio aqui para o Rio de Janeiro. Então, já o mercado de alumínio é um mercado que cresce muito. Eu falei para vocês que o volume dos vernizes hoje, para embalagem metálica, está em torno de 2 milhões a 3 milhões de litros mês. Tá? O volume de lata de alumínio hoje, fabricada no Brasil, chegou em 2019 a 30 bilhões. 30 bilhões de lata de alumínio foram fabricadas em 2019. Tá? Muito restrito ainda a refrigerantes e cerveja. Temos ainda um horizonte muito grande de alumínio, tá? Uma pesquisa muito grande para vinhos, tá? E o que tem de mais recente é água mineral em lata. Tá? Imagina o volume que isso vai sofrer. Nós temos de 12 a 13 fábricas só de lata de alumínio no Brasil, divididos em 3 grandes empresas, normalmente também multinacionais, que é a BAL, é a Crown Cork e a Ardagh. Tá? São as 3 indústrias que fabricam lata de alumínio. Ao contrário da lata de aço, tá? que o aço chega em bobina, o aço é cortado, ele fica plano, em folhas, e você passa numa sequência de rolos e tinta offset para dar o revestimento, tá? das embalagens. Tá? Antes de virar a embalagem ainda em folhas, depois vai para as indústrias e vira a embalagem. Ao contrário desse plano, a embalagem de alumínio tem uma característica interessante. Tá? O corpo da lata, tá? O corpo da lata é conformado primeiro. Então, essa lata ela é decorada, tá? Já no formato dela final, tá? Que é aquela parte cilíndrica. Tá? Ela é aplicada a tinta e logo em seguida ela é aplicada o verniz protetivo, tá? E úmido sobre úmido, a tinta úmida, o verniz é aplicado sobre úmido, uma velocidade da fábrica que nós temos aqui em Santa Cruz de 2.000 latas por minuto. Tá? É uma coisa interessante que quando a printer, que a gente chama, que é o equipamento que dá a decoração na lata, quando ela realmente está na sua utilização total, você não consegue ver qual rótulo que está sendo feito. Tá? Tamanha a velocidade da lata. Tá? Passando dessa parte da decoração, tá? Essa lata sofre também uma cura. O mesmo sistema de chufa, tá? De lata de aço é usado. A temperatura está em torno de 180 graus Celsius para a parte externa, tá? E depois nós vamos para a parte interna. Ao contrário, tá? Da fabricação para embalagem de aço, que ele é envernizado em aço plano, tá? A parte interna, tá? Da lata de alumínio, tá? Ela é aplicada pistola, lata por lata, entra uma pistola no interior da lata, tá? Essa pistola tem 2 bicos, parte do verniz
direcionado para o corpo da lata, parte do verniz é direcionado para o fundo. Tá? E depois, naturalmente, entra numa estufa para ser curado também 210 graus, em torno de 2, 3 minutos. Tá? Uma das diferenças também muito grande entre a lata de alumínio e a lata de aço é que todo verniz para a lata de aço é base solvente. Todo verniz. E todo verniz para a lata de alumínio é base de água. Tá? Então, é uma linha ainda em crescimento. Tá? Ainda temos 10 anos para crescer nessa embalagem. E ao contrário de lata de alumínio, tá? De lata de aço, que está realmente em decadência. Para ter uma ideia, como eu acabei de falar, a lata de alumínio ela tem 2 vernizes, um interno e um externo. Tá? O que diferencia o verniz é simplesmente a camada. Se for usado para cerveja, é uma camada. Se for usado para refrigerante, é outra camada. Se for usado para sucos cítricos, é outra camada, mas é um verniz só. Então, o controle deles é muito fácil. Ao contrário de lata de aço, que nós temos mais ou menos, tá, 30, 40, 50 variações do produto, dependendo do alimento que vai ser envasado. Como eu falei, nós temos o aço, o epoxenólico, o epoxiureia, temos epoxenólico com alumínio, epoxenólico sem alumínio, epoxenólico rígido, tá? Então, é bem mais complexo, tá? E, mais ou menos, é uma passagem rápida que eu queria falar com vocês, tá? E é mais fácil eu tirar algumas dúvidas, tá? Se alguém tiver, sobre esse mercado, tá? Então, eu tinha 30 minutos, segundo a Elga, foi até um pouco mais rápido. Eu fico aqui à disposição de vocês para direcionar o que eu posso ajudar também, tá? Alguma dúvida sobre o mercado em si, sobre a atuação dos químicos, tá? Porque eu falei que eu vim de uma empresa pequena, que o químico fazia a formulação e ia no cliente. Hoje eu trabalho numa empresa que, por trás de mim, tá, tem pelo menos 10, 15 químicos trabalhando para inovação, trabalhando para isso. Tudo bem que esse segmento não é o forte de tinta floral, que ela é muito forte em tinta imobiliária. Mas temos uma cadeia de químicos trabalhando para a gente muito interessante lá dentro. Então, estou aí para vocês agora, tentando falar alguma coisa mais do mercado, ou mais da embalagem, que eu puder ajudar vocês. Ai, obrigada, Ronaldo. Excelente. Foi muito rápido, Elga, mas é uma falta de prática. Não, tá ótimo, porque quando fica muito, muito na teoria, acaba que, né, fica meio maçante. Você deu uma explicação geral e agora eu acho que é isso. São os alunos, né, participarem. Procurei mostrar algumas latas do dia a dia, né, que são latas realmente que todos têm em casa, para poder entender mais ou menos o que é o negócio, o que é o mercado. Só para compartilhar aí um pouquinho, eu fiz parte da minha tese de doutorado na AkzoNobel, na internacional, né? Que é da AkzoNobel. Tinta, é lógico, que não está, infelizmente, eu falei do Rio de Janeiro, mais uma empresa que saiu do Rio, né? Saiu lá, né? Essa saiu. Ela agora ela foi para Santo André. E aí, só que no meu caso era mais a questão da formulação da tinta, né? Que aí eu fiz uns testes, a gente conseguiu. Quer dizer, eu tinha a formulação e a gente fez a fabricação lá. E aí foi interessante conhecer um pouco mais da parte, né, do químico formulador, que o cara né, é um sábio lá e que é muito respeitado. Muito. Ele Tudo carrega cientista. muito conhecimento, assim, né, da experiência deles. Bom, então eu vou dar espaço para os alunos, o Jerônimo já levantou a mão e aí a gente vai conversando. Pode falar, Jerônimo. Não, só a título... Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Não, só a título de curiosidade, eu fiquei perplexo aí com o senhor falou que no Brasil não existe praticamente mais sardinha. E o que eles estão vendendo na feira, então? Porque domingo, por exemplo, eu comprei sardinha, com nome de sardinha, né? Eu não sei, estou até na dúvida agora. Na verdade, vocês estão vendendo arenques, estão me vendendo. Não, me vendendo. É verdade. Não, é sardinha, mas é uma sardinha que não conseguiria o volume abastecer o mercado de pescado. Para tu ter uma ideia, Jerônimo, tá?
Nós temos hoje duas grandes empresas de pescado, que é a Gomes da Costa, tá? E a Camil. Tá? A Gomes da Costa, eu vou falar por rótulo, seria a Sardinha 88, a própria Sardinha Gomes da Costa tem o seu nome. E a outra Camil seria Coqueiro. Cada uma dessas fabrica por dia 1,5 milhão de latas de sardinha. Então, a sardinha que nós temos ainda na nossa costa, ela não atende esse mercado. Para você ter uma ideia como é que são as medidas protetivas, tá? A pesca da sardinha hoje tem 4 defesos por ano. Tá? São defesos de 2 meses, tá? Para tentar fazer com que a sardinha volte. Tá? Então, de um ano hoje, exatamente, de um ano hoje, praticamente a pesca da sardinha ela é liberada só 4 meses. Para poder tentar voltar a ter o pescado, que infelizmente nós destruímos essa parte. Tá? Não só com a pesca indevida, também com a poluição. Correto. Porque é um volume que a gente não tem ideia. A gente sempre se pergunta para onde vai tanta lata de sardinha, né? Porque 3 milhões de latas de sardinha por dia, muita sardinha. Tá? Mas é uma embalagem que ela não precisa de energia para condicionar. Tá? Então, parte da população mais pobre ainda come muita sardinha em lata. O Nordeste come muita sardinha em lata. Tá? Não despende custo para você armazenar. Então, isso é uma grande vantagem. E é nutritiva, né? E outra coisa, só de curiosidade, Elga. Sim. A sardinha em lata, ela não tem nenhum conservante. A sardinha em lata, ela é in natura. Tá? Ela é feita ou em óleo de soja. Quando tem molho de tomate, aí tem o conservante do molho de tomate. Mas a sardinha em óleo de soja, ela é 100% in natura. Tá? É o óleo, o sal e a sardinha. Tá? Não tem conservante, não tem nada. É tudo bem natural. Muito interessante. Mais alguém? É que eu tenho dúvidas. Se vocês não tiverem, então vou perguntando, né? Depois eles se animam. E aí, Ronaldo, qual é o parâmetro principal para dizer se um alimento ou produto qualquer, não necessariamente alimento, pode ser condicionado numa lata de aço ou de alumínio? Não, normalmente é só lata de aço ou alumínio. Tá? A parte do Brasil, pelo menos... A escolha entre elas. Não, é porque no Brasil, alimentos está 100% aço e a parte de alumínio é só bebida. É só bebida. Eu não tenho nenhuma experiência de alimentos em alumínio. Existe até lata de sardinha ainda em alumínio, mas no Brasil realmente não tem. 100% dos alimentos hoje é aço. Tá? O que difere o tipo de verniz, o tipo do aço que eu te falei, pode ser um aço estanhado, pode ser um aço cromado, difere a camada. Nós temos, para ter uma ideia, nós temos camada de aço desde 0,15 milímetros de pegada até 0,36, que já seria o aço para embalar balde. Tá? Então, a diferença está, para o alimento e para outras embalagens, está na espessura do aço. Tá? Ela não está. O alumínio hoje é 100% direcionado para bebida, e o que também é um dado muito público, é muito legal também, é que 95% das latas de alumínio voltam a ser latas de alumínio. Tá? O que não acontece com aço. Tá? Não, sim. O Oséias, né, levantou a mão. Pode perguntar, Oséias. Olá, boa tarde. Boa tarde, Oséias. Ele acabou respondendo a minha pergunta antes que eu fizesse, que eu queria saber se o alumínio das latinhas poderiam ser reutilizados em novas latinhas. Não, isso é dado, Oséias. 95% das latas de alumínio retornam como lata de alumínio. Tá? Quando começou as latas de alumínio no Brasil, só existia uma empresa que chamava Latasa. Tá? E ela começou o trabalho, ela mesma, tá? Fabricava as latas de alumínio e ela mesma começou a montar as cooperativas de reciclagem. Tá? Então, começou com 50, 60, 70, 80 e hoje, realmente, 95% do alumínio vira lata, já foi lata um dia, pode ter certeza. Ok, obrigado. Nada, Zé. Isso é muito legal. Fala, Maria, pode perguntar.
Maria, Mariana? Não estou te ouvindo. Eu também não. Apareceu a Maria, mas não tem som. Ela saiu, ó. Acho que ela teve algum problema de conexão. Mas a Bianca está perguntando por aqui, ó. Tem uma dúvida. Por exemplo, as latas de 200 litros de óleo ou graxa, para essas latas, é obrigatório levar o verniz também? Porque o produto é inseticida? Eu entendi que ela falou latas de 200 litros, ela está se referindo a tambor, tá? Tambores de 200 litros. Tá? Tem tipos de tambores que tem revestimento, depende muito da embalagem. Por exemplo, tambor que vai armazenar óleo, tá? Não precisa de revestimento, tá? Porque o óleo já é autoprotetivo. Tá? Tem um tipo de embalagem de tambor que está em desuso, mas foi muito usado, que era o tambor, tá? Para suco de laranja. Nós fizemos muita exportação, tá? De suco de laranja em tambor. Saía navios e navios com suco de laranja. E esse sim, tinha um revestimento, um epóxi pigmentado, tá? Que era usado para ter o contato com suco de laranja. Depois também foi trocado por saco plástico. Tá? Mas usa algum tipo de revestimento, sim, dependendo do invase. Mas a maioria não. Entendi. Vou só complementar, né? O problema desses produtos, óleo, por exemplo, é se tem algum tipo, né, de umidade dentro, né? Que aí essa umidade é que vai fazer com que tudo, né, vá por água abaixo. Exatamente. Você falou que você fez até pós, né? O mestrado, não me lembro, em corrosão, uma coisa bem ligada à corrosão. O nosso maior medo aqui é a famosa, aquela corrosão filiforme, que eles chamam, tá? Porque se você já fazer algum envernizamento com alguma embalagem, principalmente tambor, né? As outras embalagens não tem isso não, tá? Mas dentro do tambor, se você já vem com uma umidade dentro do tambor e já é um ponto de corrosão, você pode fazer qualquer tipo de revestimento que você fizer, que a corrosão já começou, ela já existe e ela vai começar a trilhar por baixo do revestimento, tá? Dando continuidade. Então, O resto é saber se vai ser mais lentamente ou mais rapidamente. Sim, mas que vai acontecer, vai. Tá? Então, eles usam até uma técnica de aquecer a embalagem antes da aplicação, justamente para tirar qualquer tipo de umidade. Entendi. Maria Mariana voltou. Quer perguntar, Maria? Então, boa tarde. Eu gostaria de saber que se nessas embalagens que sofrem algum rompimento, algo do tipo, ela retorna à indústria ou ela retorna diretamente à reciclagem? Mariana, eu realmente não entendi assim direito. Uma ruptura o quê? Na prateleira? Na embalagem. Tá. Tipo, elas... Isso. Embalagem de alumínio, você está perguntando? Isso. Não, sim. A embalagem de alumínio, se você vê, a maioria dos testes, tá? A maioria dos testes durante a fabricação da lata de alumínio, a maioria, 100%, são testes destrutivos, tá? Então, na própria fábrica de alumínio, já começa a reciclagem. Deu problema, rompeu no teste ou rompeu no outro, ou é muito comum lá o que eles fazem. A maior número de testes que existe numa lata de alumínio é o teste de porosidade, tá? Que eles chamam de metal exposto. Tá? É o que vê se está totalmente coberto. Também não deu, tá? Essa embalagem é descartada e vai imediatamente ser reciclada. Não sei se era essa a tua pergunta, Maria. É sim. Entendeu? Então, não se perde. Sua dúvida, né, era em relação para ver se daria para reaproveitar a embalagem, né? Ou reciclar Isso. Ela é reciclada, ela é prensada, tá? Ela vira fardos de lata amassada, volta para a Alcoa, tá? A Alcoa vai derreter todo o alumínio, vai virar novamente as vigas e depois ele vai virar novamente bobina de alumínio e retorna para a fábrica. Tá? A lata de alumínio é um vai e vem muito grande, você pode ter certeza. Ela vira lata, ela vira sucata, ela volta para ser lata, tá? E é por prazo determinado. Tá? Isso é que é legal. Então, para quem gosta do meio ambiente, que defende o meio ambiente, como eu, é a melhor coisa que existe. Tá? É totalmente reaproveitável. Você seja triste com o aço que está saindo do mercado, né? O aço está saindo do mercado, infelizmente,
pela invasão do plástico, sabe? Países aí estão combatendo muito o plástico, mas no Brasil... Se você for no exterior, se você for hoje no Brasil e você for ir numa gôndola do mercado, numa prateleira, se você vê a parte que ainda está direcionada para aço, é muito pouco. Se você vai em algum mercado da Europa lá fora, ou nos Estados Unidos, 70% da prateleira é aço, é lata de aço. Aqui no Brasil, ao contrário, 30% é lata de aço e o restante é plástico. Plástico podia ficar aqui, ó, tomate, ervilha, até tinta, por incrível que pareça, você já vê pau de plástico, é uma pena. É um mercado, a gente que trabalha com ele, a não ser que existe uma inversão de valores em função do meio ambiente, é um mercado talvez de mais 15 anos, talvez, porque não vai ser mais convidativo para as indústrias investirem nele. Tá? Ao contrário do alumínio, tá? Sim. Ao contrário do alumínio. Tá. Eu vou ler aqui a pergunta, antes de passar a palavra para a Fernanda, do Paulo César, que perguntou se essas, imagina, né, que essas embalagens, ou os vernizes, eu não sei direito, Paulo, aí você me explica, se eles são seguros em relação à toxicidade ou contaminação dos alimentos ou bebidas. Sim, 100% seguros. Tá? 100% seguro. Tá? O verniz, tá? Até ele ir para a fábrica, tá? Não é só a formulação. Quando eu comecei, eu falei, a gente faz a formulação, vai lá, testa no cliente. Mas até ele virar um verniz para alimento, tá? Ele precisa passar por um pack test, tá? Que é uma simulação do invase do alimento durante 2 anos. Tá? Isso já seria uma coisa nossa. E, além disso, todo verniz, antes de fazer parte de uma lata de alimento, ele precisa de registro, no caso do Brasil, na Anvisa, tá? Que é feito pelo Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. Tá? Só que a Axo ela não aceita só o Adolfo Lutz em São Paulo, e todos os nossos produtos, não todos os nossos não, como eu te falei que são 4 empresas e as 4 multinacionais, todos esses vernizes têm certificado do FDA americano, tá? O FDA como queira. Tá? Então, como toxicidade, porosidade, migração, tá? de alguma resina, com certeza é 100% garantido. Tá? Uma outra curiosidade, Elga, tá? Só para falar, tá? Que é uma outra coisa que a gente está sofrendo agora, bem falando de química agora, tá? É a proibição que está acontecendo lá fora, tá? Com o uso do bisfenol A. Tá? Eles começaram proibindo o bisfenol em mamadeira de criança, hoje é 100% proibido, tá? Mas as embalagens, as resinas que compõem o verniz, tá? Elas têm na composição bisfenol A. Isso está sendo uma dor de cabeça, cientista, como você falou, cientistas e cientistas trabalhando para tentar ver opções, tá? Para substituição do bisfenol A, que é um produto que, comprovadamente ou não, mas por estudos, tá? Eles estão dizendo que é cancerígeno e vão proibir. Mas a liberação desse composto não está vinculada ao aquecimento da embalagem ou não necessariamente? Não, a gente, inclusive, a gente não acredita, tá? Os fabricantes de verniz das embalagens metálicas, nós não acreditamos, tá? Na migração de bisfenol A. A gente acha que ele na reação, ele se compôs e acabou. Não tem liberação. Tá? Mas institutos famosos, americanos, holandeses, nigerianos, e tudo que você pode imaginar, estão começando a debater isso. É muito longo isso, é um estudo que está sendo feito, tá? Mas a gente não tem ainda a proibição, não deve ter tão cedo, mas, por exemplo, uma Nestlé, que está sempre na frente, ela já está começando a pedir para os fabricantes de lata, e ela própria desenvolve a lata, vernizes, tá? Com o que eles chamam bisfenol A, BPA free, tá? É o termo que eles estão usando, livre de bisfenol A, tá? Eu buscava isso quando eu ia procurar embalagens, né? Quando meu filho era menor, que a gente congela muita coisa e aí... Isso, foi nessas embalagens de criança, de bebês, que começou essa briga, vamos dizer assim, essa tendência à eliminação. Porque hoje nós não fabricamos
aquela embalagem de alimentação infantil, a tampa é aço, tá? Mas está sendo tudo fabricado na Argentina, tá? Pela Nestlé. Nós não fabricamos mais nada no Brasil aqui. Para ter uma ideia, quando se trata de bebê, aquela tampa, existe 8 tipos de revestimento naquela tampa para adquirir a segurança que eles querem. É um mercado maravilhoso, uma tampinha daquela com 8 tipos de vernizes era uma delícia. Mas é a mesma coisa que eu acabei de falar, óleo de soja. Talvez os alunos aí, nem você, não lembra do óleo de soja em lata, tá? Mas até um tempo atrás, 100% era óleo de soja. Você imagina o volume de lata. As empresas trabalhavam 24 horas por dia para poder atender esse mercado de embalagem de óleo metálico. Os óleos automotivos também eram lata. E fomos perdendo, infelizmente. Tá? Sim, verdade. verdade. A lata, por mais tecnologia que tem na fabricação dela, quando você vê uma embalagem feita por extrusão ou qualquer outro tipo de tecnologia, quase que a embalagem metálica vira artesanal. Entendeu? A montagem da lata, comparado ao plástico, né? Quando comparado ao plástico, ela vira artesanal. E aí o que conta é a produtividade. Esse tipo de sachê agora, tá? Que muitos chamam de pounds, que é aquela de molho de tomate, pô, aquilo é um rolo já feito, entendeu? Enquanto eu faço talvez 10 mil latas de aço, eles já fizeram 1 milhão de latas de sachê de plástico. É incomparável, não dá para disputar, não. É verdade. Vou passar então a palavra para a Fernanda. Ronaldo, rapidinho para ela fazer a pergunta que está com a mão levantada há um tempão. Pode falar, Fernanda. Então, boa tarde para todos. Então, a minha pergunta é relacionada realmente a esse verniz aí que o senhor está explicando. Porque eu vou contar um caso que aconteceu comigo com a minha mãe em dezembro. A gente foi no mercado, compramos 2 latas de pêssego em calda. E quando nós abrimos a lata, tava assim uma nata por cima, tipo uma pelezinha, e parecia ser verniz da lata que estava soltando em volta, por dentro. A gente voltou ao mercado, conversamos com o gerente, ele falou que recolheu o lote, assim, ele nos informou, né? Que ia entrar em contato com a distribuidora e a distribuidora entrou em contato com o fabricante. E pediu para a gente poder pegar outra lata. Eu falei assim, bom, já que é o lote que não é só a gente, que ele relatou que tinha outras pessoas reclamando, né? Aí a gente resolveu pegar de outra marca. Então, da outra marca estava normal, não tinha nada daquilo, né? E conforme o senhor está explicando, essa situação aí do verniz, talvez poderia ser, não? Olha, essa é a minha pergunta. Tá, eu só esqueci teu nome. Fernanda. Oi, Fernanda. Fernanda, o verniz em si, então eu vou falar assim como a minha parte comercial. O verniz, ele sendo bem aplicado, tá? Mantendo as camadas que nós recomendamos, eles sendo curados é um termo, secados, tá? Na temperatura que a gente recomenda, tá? São feitos todos os testes antes dessa lata ir para o mercado. Muito fabricante faz a própria lata, então tem todo o teste do controle de qualidade deles. Não tem, tá? Dentro das CNPs, não tem como dar problema, tá? Se houve esse problema, ou foi uma falha de aplicação do verniz que passou, ou foi uma falha da fabricação da lata, tá? Não tem. Eu só posso falar para você que não acontece. Nas condições normais de aplicação, não tem que acontecer. Tá? E o pêssego em calda, eu forneço verniz para pêssego, tá? Então, não tem muita, não vou dizer assim, muita exigência. Até tem exigência como qualquer, mas não tem essa agressividade toda. Tá? Então, pode ser que aconteça, Fernando? Até pode, mas eu acho que aí é o que eu te falei. Pode ter sido uma falha de controle, porque não tem. Se for aplicado nas condições recomendadas, nas camadas recomendadas, não pode dar problema. Eu posso te garantir isso. Tá? Eu, nesse tempo todo, eu vou lhe falar uma coisa, Fernanda. São 40 anos no mercado. Tá? Eu, como fornecedor de verniz, eu nunca tive um problema sequer com o verniz no consumidor final. Tá? Eu já tive problema, sim, no fabricante de lata, já tive que corrigir algum produto, mas produtos pegos dentro da fábrica, problemas pegos dentro da fábrica. No consumidor final, nunca tive. Tá? Eu penso que talvez possa ser, inclusive, alguma falha lá no processo de produção, né? Deles.
repente não foi, né, Não foi, porque eu estou pasteurizado falando. corretamente, coisas Olha, assim. são tantas coisas que envolvem, por exemplo, outro dia eu tive um problema, tá, numa lata Goiás Verde, tá, de milho, era milho verde, tá? E nós fomos lá, tá, e tentamos ver o problema até em Goiás. Tá? Foi fácil detectar. O pH da água do autoclave deles estava extremamente básico, muito acima do especificado. Então, o que acontecia? Internamente não tinha problema, tá? Mas era tal agressividade na parte externa do verniz que arrancava o verniz. Tá? A lata entrava bonitinha, decorada dentro do autoclave e saía uma lata nua, uma lata virgem, uma lata sem nenhuma decoração. E fazendo todos os testes, o problema estava no pH da água do autoclave. Então, esses problemas acontecem, é o dia a dia. A Fernanda ainda está na linha? Tá. Estou sim. Só uma curiosidade, para não falar que eu nunca vi, uma vez eu vi a Coca-Cola, tá? A Coca-Cola recolheu, Sim. tá, um lote de Fanta laranja, tá, do mercado, porque a aplicação apresentou porosidade, tá? E essa porosidade, se não tem a barreira do verniz, quando o refrigerante, principalmente a Fanta laranja, ela entrou em contato com o alumínio, ela de laranjado, da cor da laranja, ela ficou cinza. Foi uma reação incrível. Foi a única vez que eu vi isso e foi provado que tinha porosidade. A Coca-Cola conseguiu ainda recolher nos distribuidores, tá? E não teve problema. É o único caso que eu conheço. Tá? Nós temos também um mito, aproveitando. Não quero que ninguém compre lata amassada no mercado, pelo amor de Deus, tá? Mas ninguém compra lata amassada no mercado, tá? Porque diz que o verniz vai trincar e o alimento vai entrar em contato com o alumínio. Eu posso garantir para vocês que com um simples amassado, tá? O verniz não vai trincar. Você pode ter certeza. Não compre lata amassada, porque é mais feia, inclusive. Mas não tem esse risco, não. Vocês podem ter certeza disso. Mas Tá? esse mito surgiu lá com a folha de Flandres, lá atrás, que aí tinha esse problema, que ela falhava quando as embalagens, né, eram feitas de folhas de Flandres. Não, mas nós temos até hoje, Elga, folha de Flandres. Todas as latas eletrosoldadas, elas são feitas de folha de Flandres, senão ela não receberia solda. Mas são latas protegidas com verniz que não tem problema. O verniz é feito para isso. O verniz, além dele causar a barreira química, ele tem toda essa resistência química em caso de quebrar, em caso de... Ele é mais flexível do que, talvez, o próprio ácido, né? É muito mais flexível do que o ácido. Tá? É interessante o que você falou. Ele é bem mais flexível que o ácido. Tá? Ele sustenta a expansão do aço, tá? Infinitamente. O aço quebra e é comum, tá? Você fazer uma experiência do aço ter rachado, do aço estar corrosivo e você ainda ter a camada do verniz em cima. Interessante. Fernanda, eu não sei se você vai falar mais, é porque o Paulo está aqui com a mão levantada. Já encerrou, Professora, Fernanda? Já encerrei, só queria agradecer ele. Na verdade, eu queria sim uma explicação. E a explicação dele para mim foi ótima. Muito obrigada. Obrigado você, Fernanda. Tá? Ô, Elga, diga. Deixa eu te falar do ciclo da embalagem. Como é uma faculdade de química, como os estudantes são de química, a lata... engenharia química, né? A lata é toda química. A lata é uma química só. A lata está na química da fabricação do aço, a lata está na química do revestimento, a lata está na química do alimento, do controle do alimento. É tudo química. Tá? Pode ter certeza disso. É um campo, é um mercado de trabalho muito grande. Tá? Não, e quando você falou do caso do pH, né? Isso, eu que tenho um pezinho na pesquisa, brilha os olhos, assim, de você investigar e entender, conseguir descobrir, né, que um parâmetro operacional desregulado, né, tem aí, às vezes, consequências, né, acaba com uma produção. E quando você diz que acabou com a produção, você acabou com o alimento infectado. Então, você vai ter todo um trabalho, você não perde o alimento. Tá? Você vai abrir, você vai recuperar o alimento, mas perde toda a embalagem, com certeza. Exatamente. Tá? E não são poucas.
E aí, às vezes, é essa visão que diferencia o técnico, né, do químico, do engenheiro químico. Exatamente. Porque o técnico sabe que, olha, tem que ficar nesse pH. Ah, mas 10 ou 11, tudo bem, tá ali. Não é bem E assim. aí, não é assim, né? Então, ele pode Tem, saber fazer a medida, mas a influência dele no processo tem uma diferença muito grande. E o que a Fernanda perguntou, por se tratar de consumo, por se tratar de alimento, por se tratar de consumidor final, os controles são muito rígidos. São muito rígidos mesmo. É muito difícil fugir alguma coisa do controle. Pode ter certeza. Então, vou passar de novo a palavra para o Paulo, que ele quer fazer uma pergunta, né, Paulo? Depois eu leio as perguntas no chat. Pode falar, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa Ronaldo, noite, Paulo. eu não entendi em relação por que as indústrias de óleo elas migraram definitivamente para as embalagens plásticas. E uma outra coisa em relação às empresas de extrato de tomate, que no início Isso. começaram com a embalagem de lata metálicas, aí migraram para as embalagens de papelão e agora retornaram de novo para embalagens metálicas. Por que aconteceu essas migrações? Eu vou responder pela última pergunta, que fica mais fácil na minha cabeça. Infelizmente, elas não migraram para a lata metálica, que é o que eu mais queria. Tá? Existe a embalagem de papelão, como você chama, que é uma embalagem Tetra Pak. Tá? Tem um bom mercado. E existem as embalagens plásticas que estão tomando as embalagens metálicas. Infelizmente, não retornaram para a embalagem metálica. Muito pelo contrário, Paulo. Estão cada vez mais indo para a embalagem plástica. O óleo de soja, a tua resposta é fácil. Existem duas palavras que te respondem. Por que saiu de lata para o plástico? Simples. Custo e produtividade. Só. Tá? É uma embalagem muito mais barata do que... O plástico é uma embalagem muito mais barata, o PET é uma embalagem muito mais barata do que a lata de aço. Tá? É simples. Não sei se te atendeu a resposta, mas infelizmente é isso aí. Custo e produtividade. Tá? Sim, mas tipo assim, em relação à reciclagem, não é mais fácil a reciclagem da lata de que o plástico em relação à contaminação ambiente? O Paulo, se eu pudesse, eu te dava um microfone para você gritar isso bem alto, tá? Que é o que a gente mais batalha. Tá? Você vê a poluição hoje no mar, tudo que é lugar, você só vê plástico, 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 plástico. Mas, infelizmente, é uma coisa do homem, é mais barato, tá? É mais produtivo, ele vai ganhar mais dinheiro com plástico, então não existe ainda essa mentalidade ambiental muito forte. Melhorou bastante, tá? Melhorou bastante, mas não é. Tá? E só de curiosidade também, muitas vezes, a embalagem, principalmente a embalagem metálica, ela é mais cara que o alimento. Tá? Uma lata de sardinha, tá? Ela talvez tenha um custo igual ou maior do que o pescado que vai dentro. Tá? Então, aonde eles podem ganhar dinheiro é na embalagem, né? Porque vão continuar vendendo óleo de soja. Tá? Só que o óleo de soja dentro da lata tem uma margem de lucro muito menor para eles. Infelizmente, Paulo, né? Infelizmente. Gostaria que fosse ao contrário, mas não é. Ô, Ângelo, eu já te dou a palavra. Eu vou só aqui ler a pergunta do Pedro, que fez no chat. Ele escreveu: cada verniz importa na hora da produção de uma lata? Né, foi uma pergunta. Temos produtos ácidos e alcalinos que podem danificar Sim. esse verniz. E como funciona esse Sim. processo? Eu entendo que é a escolha do verniz, Pedro, é isso? Dependendo do tipo de alimento? Não sei se ele está aí, deixa eu ver. Isso, a escolha do verniz, assim. Sim. Tá. Como eu falei antes, nós temos 30, 40, 50 tipos de verniz interno. Cada verniz é direcionado, tá, para um tipo de alimento ou para um tipo de produto que vai ser envasado. Tá? Voltando, por exemplo, até o assunto do pH. Tá? Por quê? Embalagem de tinta, lata de tinta, principalmente tinta base d'água, base água. Tá? Nós usamos o epoxureia, porque ele tem uma excelente resistência ao pH do produto a ser envasado. Tá? Existem outros tipos de embalagem que requer um epóxi fenólico com um balanço da resina diferenciado, porque é um produto muito ácido. Então, para aquele determinado produto, tem essa especificação. Tá?
Existe ainda, quando o produto é muito agressivo, que são usados vernizes de dupla camada. Você aplica uma primeira camada, tá? Faz todo o processo de secar, volta e aplica uma segunda camada, porque são alimentos extremamente agressivos, extremamente ácidos. Tá? E o pessoal de fora, quem está na química não entende melhor um pouquinho. O pessoal tem uma ideia assim, pô, os ácidos atacam mais e vão agredir mais. Não é verdade. Não é verdade. Os básicos também atacam muito, fazem um dano muito grande. Então, tem toda, Paulo, não é o fabricante do alimento, o fabricante da lata, tá? Eles não recomendam nada. Tá? Normalmente são os fabricantes do verniz que recomendam, porque são especificações globais, tá? Aprovadas pelos órgãos internacionais, pelos institutos Neringer, seja lá o que for. Tá? Então, a não ser que... Outro dia nós até nos vimos numa situação delicada. Tá? Era um produto, o cara ia envasar uma pimenta que não tinha, tá? em embalagem de vidro, tá? Tampa de aço. Tá? Nós não tínhamos experiência naquela pimenta, naquela agressividade daquela pimenta, tá? Porque era muito mais agressiva que o normal. Então, nós pegamos todo o material, pegamos a pimenta, porque o nosso maior material para teste é a pimenta, levamos para dentro de casa e fizemos todos os testes para tentar entender qual o revestimento que seria melhor para aquele produto, para aquela pimenta. Tá? E fizemos PAC-teste, fizemos SEC-teste, algumas simulações aceleradas e determinamos que para aquele teste teria que ter dupla camada, porque uma camada só... Um exemplo, o verniz que atenderia a pimenta dedo de moça não atenderia aquela pimenta. E ficou resolvido que tinha que ser 2 camadas de um verniz epóxi, uma base epóxi e outra base... Só que por ser 2 camadas, a gente bota um epóxi primeiro sem deslizante e depois uma segunda camada do epóxi com deslizante, porque é uma característica que se tem deslizante não vai aderir. Então, é mais ou menos isso. Então para cada tipo de alimento, para cada tipo de produto, tem uma especificação. Tá? A ervilha tem uma especificação. Tanto é que existem muitos alimentos que você vê, você abre, eles são aluminizados. Tá? Eles são vernizes epóxi aluminizados. Porque tem uma curiosidade. Alguns tipos de alimentos liberam enxofre. Tá? Outro tipo de produto, tá? Que quando em contato com o verniz, ele não rompe o verniz, ele não tira o verniz, mas ele escurece de tal maneira o verniz, que se a dona de casa abrir a lata, como a Fernanda acabou de falar agora, ela vai ficar assustada e vai falar, esse alimento está ruim. E não está ruim. Tá? Infelizmente, o que liberou daquele alimento escureceu o verniz. Aí você usa o alumínio, a gente usa até um termo, para mascarar esse ataque. Tá? Isso acontece muito. Mas, com certeza, totalmente garantido, cada alimento tem a sua especificação. Tá? Muito interessante. Como de aço. A Thalita escreveu aqui, assim, você já falou um pouquinho, aí eu não sei, Thalita, se foi continuação da pergunta ou não, mas eu vou ler de qualquer forma. A lata amassada não poderia causar corrosão por esforços mecânicos e, consequentemente, contaminar o alimento? Não, exatamente. Qual é o nome dela? Thalita. Thalita, exatamente o que eu acabei de falar. O verniz ele é feito para resistir. Tá? Esse amassado, tá? Ele é muito superior, é o que eu acabei de falar, é arriscado o aço trincar, aí o aço, imagina que amassado é esse para o aço trincar. Tá? Aí talvez ele, por um esforço físico, ele vai romper o verniz. Mas esse amassado de mercado, normalmente o verniz não é prejudicado. Você pode ter certeza disso. Tanto o externo quanto o interno, né? Tanto o externo quanto o interno. Principalmente o interno. Tá? Tá certo. Ângela, agora é a sua vez, finalmente. Então, primeiramente agradecer a você, Ronaldo, pela contribuição, mas é a respeito, como você verifica, a preocupação, né, que todos têm em relação à utilização das embalagens. Mas a gente sabe que dentro da indústria a gente tem o processo de recebimento, né, o fornecedor, né, todo o processo, né, de recebimento é feito também, né, após o produto estar pronto. Né, quando você fornece a ficha técnica, né, para o teu
teu cliente, e muitas litografias têm laboratórios de recebimento desse produto e checam totalmente a sua produção. Né? Exatamente, Ângela. Olha, eu sou capaz de falar que antes de virar lata de alimento, tá? Nós passamos pelo menos por 3 ou 4 controles de qualidade. Nós passamos pelo controle de qualidade da minha fábrica, que analisa a produção. Nós passamos pelo controle de qualidade de quem vai invernizar, que são as litografias. Tá? Depois nós passamos pelo controle de qualidade da fábrica de alimento que recebeu, tá, essa litografia feita e vai analisar. E depois que vira lata, ainda passa pelo controle de qualidade. Então, é muita aferição da qualidade do produto, pode ter certeza. É isso aí. Há todo um processo até liberação para as gôndolas, né? Então, tem toda essa preocupação. E, principalmente o pessoal de alimentos, eles são muito rigorosos, né? Você lembra daquelas latas de sorvete para Que Bom, na época, no passado? Sim. Toda a produção era lavada, era higienizada e todo ferramental também, muito cuidado, como você falou das folhas de flores, Elba, não podia ter um arranhado, né, em hipótese nenhuma. Então, muita preocupação. Então, essa questão a embalagem metálica requer muitos cuidados, muitos olhos, né, ali sempre controlando. E isso é o custo, né? Na época das latas de óleo, né, eram 100 mil folhas, né? Levava 2 dias na litografia fazendo esse processo. Época boa. Época boa. E aí, isso, muito tempo, né, se passava, e aí, realmente, com o tempo, quando foi chegando... Isso tem mais ou menos uns 20 anos, né, Ronaldo? Por aí. 1990 foi quando começou 2000, por aí. No final da década de 90, o óleo começou a ser mudado para o plástico, para o PET, né? É isso aí. Deixa eu aparecer minha imagem para o pessoal ver, né? Então, mas muito obrigada aí. Continua aí, Elga. Não. Pedro, pergunta então, pessoal, só para deixar claro, né? Vou abrir a palavra para o Pedro e aí depois eu vou encerrar, né? Daqui a pouco o pessoal tem aula. Então, antes disso, Ronaldo, se você quiser disponibilizar seu e-mail, seu contato, se você quiser me passar, depois eu passo para os meninos. É melhor. Tá? E eu vou me disponibilizar outra coisa. Um dia, até com a ajuda da Ângela aí, se alguém, um grupo de alunos, seja quem for, ou um ou outro, ou um grupo, você escolhe, quiser visitar uma fábrica, tá, de embalagem metálica... Queremos, de lata, já respondo, queremos. Seria, eu tenho uma fábrica, que ela até conhece, em Barra Mansa, que seria perfeito, porque ela tem a linha de aplicação do verniz, as estufas, e depois, na ponta da linha, ela fabrica as embalagens metálicas dela. Então, é interessante, não seria difícil uma visita, não. Excelente. Vou dar prioridade para quem assistiu a live, hein? E ficou até o final. Mas então vou abrir para o Pedro, depois o Pedro Pessoa, e aí a gente encerra, mas dá tempo. A minha dúvida é bem simples, né, na verdade, porque a gente tem aquele costume de não comprar as latas amassadas, porque geralmente, né, elas liberam uma toxina, né, que causava sério botulismo, né? Mas conforme a lata amassada, ela libera essa toxina, como é que funciona essa liberação dentro da própria lata? Foi o que eu acabei de falar. A lata amassada, ela não rompe o verniz. Ela continua protegida. Tá? Se liberou alguma coisa, o aço trincou. E se o aço trincou, o alimento vazou. Ninguém vai comprar. Tá? O verniz, ele é elástico suficiente para qualquer tipo de tombo que a lata tome, ela não vai romper o verniz. Normalmente, essas latas são recolhidas, quando estão amassadas, por uma questão de marketing do fornecedor de alimento. Tá? Ela poderia ser facilmente usada, não teria essa liberação. Você pode ter certeza. Pedro, o verniz ele é feito para criar essa barreira. Tá? Ele tem uma barreira de contato químico, ele tem uma barreira física. Tá? Ele é um produto de uma excelente resistência química e de uma excelente elasticidade. Pode ter certeza disso. Beleza, então. Agora é outro Pedro, Pedro Pessoa. Pode falar.
Boa noite, Ronaldo, boa noite, Elga. Eu Boa tenho noite, uma Pedro. pergunta sobre mais aproveitar a tua experiência, né, comercial, Tá. só para contextualizar, não é segredo, né, para nós Tá. químicos, a gente que é da área, que o Brasil tem sofrido, né, com várias fases de desindustrialização, muitas indústrias saindo, existe um movimento que você mencionou até de migração de tipos de embalagem que Isso. afetam o mercado, empresas que são compradas. Do ponto de vista da cadeia do petróleo, né, que engloba a energia, vai englobar as embalagens plásticas, tem um cenário de grandes oscilações, esse ano é mais um exemplo disso, e os diferentes, né, mercados, para nós, químicos, tem sofrido muita oscilação, a gente não vê muita ampliação. Houve alguns esforços, né, na última década aí de alguma coisa de indústria naval, enfim, mas uma coisa bem incipiente. Como é que você vê, qual é a perspectiva que você vê no mercado para nós químicos, em termos de, por exemplo, na sua empresa, quantos químicos atuam, o que você acha que é o futuro? Enfim, essa parte de mercado, o que você vê para o futuro? Ô Pedro, falando um pouquinho da AkzoNobel, tá? O químico é extremamente valorizado, extremamente valorizado, tá? Só que esse segmento, tá, que eu trabalho, ele é uma parte pequena da Axo. O que a Axo ganha dinheiro, do que ela vive, do que ela sustenta a empresa, são tintas imobiliárias e tintas decorativas, tá? Que é um volume de litros. A Axo, se eu não me engano, em São Paulo, a produção dela é de em torno de 20 milhões de litros de tinta, tá? Nós temos um centro de pesquisa em Mauá que deve, com certeza, empregar uns 20 químicos, tá? Eu não consigo falar agora engenheiro químico, bacharel, técnico, mas a química como um todo, tá, deve ser empregado lá. Agora, falando de mercado, é muito segmento. Você estava falando agora do mercado, me veio uma coisa na cabeça. O mercado automotivo, o Rio de Janeiro, estava acabado. Está acabado. Industrialmente, perdemos muitas empresas. A Elga acabou de falar da Tinta Internacional, que saiu daqui. Eu não tenho mais nenhum mercado de sardinha, de alimento, muito pouco aqui. E, de repente, você vê a área de Resende, Barra Mansa, se virar um polo automotivo. Tá? Você vê uma Nissan, você vê um Volkswagen, Peugeot, Citroën, entendeu? Então, é segmento. O segmento automotivo está aqui. O que está ruim é para o Rio de Janeiro. Por isso que eu dei esse exemplo. São Paulo ainda continua, o mercado de trabalho ainda bom, você pode ter certeza. Tá? A química está em tudo. A área comercial hoje, que é uma coisa interessante, a área comercial não tem vendedor. Tá? Sinceramente, não desmerecendo ninguém. A não ser que venda parafuso, a área comercial não é vendedor. A área comercial normalmente é um técnico, um bom técnico que entende do produto. Tá? Eu posso falar que eu não visito o comprador. Tá? Quando eu vou nos clientes, eu vou no gerente da planta, no gerente da produção, no gerente da qualidade, porque se meu produto for bem, tá? Ele vai ser consumido normalmente. Tá? A relação comprador e vendedor, ela está no mercado, desse mercado químico, ela até está um pouquinho ultrapassada, pode ter certeza. E que eu te falei, o mercado é esse. Agora, com essa pandemia, também não posso te garantir como nós vamos voltar. Tá? Infelizmente. Entendi. Obrigado. Nada. Eu acho que com essa pandemia ninguém pode afirmar nada, não posso afirmar nada. É uma pena. Eu faço Rio de Janeiro, faço Minas, faço Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estou há 60 dias olhando o computador. Nunca mais eu viajei para lugar nenhum, entendeu? E tem o pessoal fala agora o novo normal é que as empresas estão gostando desse novo normal. Está mais barato agora. Não, com certeza. Assim, se elas conseguem, né, continuar produzindo sem aquele custo dos funcionários, né, locais, vendendo, vai mudar a forma com que, né, as empresas trabalham, funcionários, enfim, isso tende a ir. É o novo normal. Rafa. Voltei.
Estão me ouvindo agora? Estou te ouvindo, Elga. Mas o que eu acho assim, que eu falo para os meus alunos muito, né? Quando a gente gosta daquilo que faz, ou pelo menos se interessa, sabe? A gente descobre o nosso mercado, vai ter espaço para atuar, entendeu? Porque você faz aquilo, né, com satisfação, né? Então, se a gente está atuando, gosta daquilo, buscando aprender sempre, vai ter mercado. A competição é grande, né? Os tempos não estão ajudando muito, mas eu acho que o principal é você descobrir aonde você quer atuar, ou aonde você se vem atuando daqui a um tempo, né? O que vocês gostariam de estar fazendo, né? Às vezes a vida acaba levando, né, muito sem controle, mas o importante é a gente sempre refletir, assim, é isso que eu gosto de fazer, e aí eu acho que isso te torna um bom profissional e faz, né, te abre portas. Exatamente, né? Isso. E lógico, né, gente, o networking, os contatos, então procurem sempre, né, estarem atualizados, falando, né, com as pessoas certas e, lógico, mostrando o bom trabalho, né? Porque por mais contato que uma pessoa tenha, se ela não tem competência, ninguém vai sustentá-la na posição que ela está, né? Bom, gente, já são 6h12 aqui. 12. Eu vou finalizar porque, né, a gente tem aula daqui a pouco. Ronaldo, agradeço imensamente mais uma vez sua participação. Né? É um tema pouco explorado nas aulas, e então eu acho que sim, foi muito, muito interessante. E com certeza você vai receber aí mais na frente uns e-mailzinhos, uns encaminhamentos com dúvidas, né? Que virão. Sem problema. Fique à vontade. Eu que agradeço também. Eu gostei muito, tá? Quando a Ângela falou comigo, eu falei, pô, não sei, nunca fiz isso, né? Mas não custa tentar. Aí gostei muito do evento, sinceramente. Excelente. Estou à disposição aí para o futuro também. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. E entraremos em contato para cobrar a visita, né, gente? Ah, sim. Deixa acabar isso, que eu garanto. É uma promessa a ser cumprida, tenho certeza. Ai, ótimo. É super interessante. Não, e eu quero ir também. E agradecer a Ângela, né? A possibilidade aí dessa live de hoje também foi mediada pela Ângela, que conseguiu. Obrigada, Ângela. E aí a gente vai se falando. A universidade também está de portas abertas, né? Enfim, precisando de alguma coisa, precisando de estagiários, né, pessoal? Enfim, a gente está aí e está... É só, né, se quiser ir para São Paulo, ajuda bastante. Né? É tudo lá, né? Tudo lá, mas tudo bem. Eu aceito, hein? Você aceita? Já tem alguém aqui dizendo que sim. O pedido nem foi feito, já estão falando sim. Bom, gente, Ângela quer falar alguma coisa? Eu somente agradecer realmente, Ronaldo, pela participação aí, e a Elga também, porque realmente a gente conseguiu manter aí 100 pessoas, né, atenta até o final praticamente, e é porque o pessoal tem aula. Se não, se deixasse, a gente, né, ficava aí muito tempo, mas não vai ter outra oportunidade. Foi uma experiência muito agradável, pode ter certeza. É a primeira de muitas, Ronaldo, pode deixar. Não é muito meu perfil, mas tudo bem. Abraço, muito obrigada, hein? Valeu. E obrigada a todos aí, os alunos, pela participação. Obrigada, queridos. Isso aí, obrigada pela participação. Semana que vem tem mais, eu vou divulgar mais coisas para a semana que vem, tá? Estou só esperando a aprovação. Obrigada pela participação. Um grande beijo em todos, Ronaldo. Um obrigado, abraço. Elga. Tchau, prazer.